da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que aceitou a denúncia da PGR contra mais 10 acusados de envolvimento naquele plano de tentativa de golpe de Estado em 2022. O JP, dos denunciados são 9 militares e aquele policial federal cujas mensagens foram divulgadas, né, em que ele dizia que podia matar uma galera, ele podia provocar uma chacina e estava infiltrado fazendo a segurança do atual presidente da República, do presidente Lula, certo? Correto, e em determinado momento disse que tinha vontade de cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, né? Essa foi uma mensagem que foi encontrada, inclusive, durante essa investigação. O fato é o seguinte, pessoal, a gente já tem 31 agora réus por envolvimento nesse suposto plano de tentativa de golpe de Estado, e entre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira turma do Supremo aceitou ontem, por unanimidade, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais 10 acusados. São 9 militares e um policial federal. Eles integram o chamado Núcleo 3 da trama golpista. Segundo a PGR, esse grupo era responsável por arquitetar as ações táticas para derrubar o governo eleito em 2022, incluindo assassinato de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Pela primeira vez, no entanto, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou a denúncia contra 2 dos acusados. Segundo o ministro, não há provas suficientes contra o tenente-coronel Cleverson Magalhães e o general Newton Rodrigues. Ele foi seguido pelos demais colegas do colegiado. Durante a sessão, os advogados de defesa dos denunciados pediram a suspensão dos ministros do Supremo, e isso foi ironizado pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ouvir um trechinho agora. Das principais teses apresentadas pelas defesas, várias, eu diria quase todas, são teses que nós já analisamos no núcleo 1, no núcleo 2 e no núcleo 4, impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade do ministro relator, do ministro Zanin, do ministro Flávio Dino, do ministro, e aqui só uma novidade, também do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Dias Toffoli e do ministro Edson Fachin. Quase não sobrou nenhum ministro para julgar o caso. O advogado do tenente-coronel Cleverson Magalhães ironizou as avaliações dos ministros da primeira turma, mesmo sem o indiciamento do cliente dele. Luiz Mário Félix Guerra defendeu que não há nada que sustente as acusações contra os denunciados. Em tempos de WhatsApp, um emoji, um joinha, assentindo com qualquer tipo de plano ilícito, absolutamente nada. Bom, com a aceitação da denúncia, então, os réus passam a responder por uma ação penal na Suprema Corte, né? Passam a responder a uma ação penal, e a abertura marca o início da fase de instrução processual. O que significa isso? Os advogados podem indicar a partir de agora testemunhas e pedir também a produção de novas provas para esse caso. Vencida essa etapa, o julgamento vai ser marcado e os ministros vão decidir se os acusados serão condenados à prisão ou se serão absolvidos. Em caso de condenação, a soma das penas para os crimes passa dos 30 anos de prisão, mas tudo isso ainda depende de um exame do caso, de toda a situação, pelo ministro Alexandre de Moraes. Só depois ele libera esse processo para julgamento. Exatamente por isso, ainda não há data para que esse julgamento ocorra. Bom, então, repetindo, a abertura de ação penal é o próximo passo. Aí temos a indicação de testemunhas e provas, novas provas. Aí é o julgamento de fato, com as pessoas sentadas no banco dos réus. E aí a prisão daqueles que forem condenados, se é que haverá condenados, né? E fim de papo, vida que segue. E tudo isso, espera-se, possa acontecer ainda em 2025, né, JP? Exatamente, então com a expectativa de que esse julgamento termine no máximo em setembro deste ano, viu? E aí tudo depende, obviamente, de uma certa pressa do ministro Alexandre de Moraes, porque ele vai ser o responsável por analisar todo o processo e liberar para que a primeira turma julgue. Depois que ele liberar, aí Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, vai marcar o julgamento e aí sim teremos os acusados sentados de fato no banco dos réus. Por incrível que pareça, o áudio daquele Kid Preto lá, o policial federal Vladimir Matos Soares, em que ele fala em matar meio mundo, cortar a cabeça, não entrará no julgamento. Não deu tempo. O material foi anexado ao processo na semana passada, a perícia na conclusão do Soares já havia sido concluída, então, para todos os efeitos de julgamento, aquilo não aconteceu. Né? Isso não será usado no tribunal. JP, bom trabalho.